Muito bem. Boa noite a todos. Hoje é só velhos amigos que estão aqui? Só velhos amigos. Não veio ninguém novo. Todo mundo aqui já é da casa, né? Que bom. Que bom que nós estamos juntos mais uma quinta-feira. Então eu espero que esteja... Olha, gente, deixa eu só falar sobre... Eu não sei direitinho quanto que foi arrecadado, né, no nosso bingo, mas sei que foi mais de 2.000. Com aquele pingo de gente, vamos falar a verdade, que não tinha tanta gente, né? Até que, olha, rendeu bastante, né? Eu gostei muito da brincadeira. Quem veio e gostou? Lógico, estava muito bom, né? Estava muito divertido, pessoal muito animado, foi ótimo. Eu gostei demais da brincadeira. E assim a gente vai fazendo alguma coisa. A gente faz rifa, faz bingo de novo. Ano que vem vamos fazer de novo, né? Mais um bingo, quem sabe, em prol da nossa construção. Então eu quero agradecer a todos aqueles que nos auxiliaram, que fizeram doações e que compareceram também para nos auxiliar e fazer aqui a nossa festa. Que Deus abençoe a todos que tiveram, assim, condição, né, de doar um brinde para ser premiado, tá bom? E agora, nós vamos, então, pensar naquilo. Olha, o nome da palestra hoje é a prece. Então, a prece, às vezes a gente faz assim. Ave Maria, cheia de graça, né? Bem rapidinho. Uma vez, deixa eu contar para vocês uma coisa. O meu genro e o filho dele foram fazer o Pai Nosso, né? Para o menino já ia deitar. E o meu genro foi fazer a oração com ele. Então, eles fizeram assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, sabe? Eu falei, meu Pai do céu. Falei, pode fazer tudo, pode fazer de novo. Essa não valeu. Nossa, vocês estão apostando corrida com as palavras? Ninguém entendeu nada. Vai com calma e faz de novo, porque essa não valeu, não. Então, gente, a prece, às vezes, a gente faz com pressa, né? Ou porque está com sono, ou porque precisa ir para algum lugar e já está atrasado, e as palavras saem assim na corrida, né? Na rapidez. Então, a prece, ela tem que ser pensada, né? Tem que ser de dentro para fora, como a gente diz, né? Com o sentimento e com a fé, né? Primeiro, elevar o nosso pensamento, pedir a presença dos nossos protetores, que eles nos auxiliem a chegar até Jesus, até Deus, né? Para poder, então, sermos ouvidos e, de repente, sermos atendidos também. E é isso que o Tino vai falar hoje para a gente, né? Então, hoje nós vamos nos preparar, como eu disse, né? Nos envolver com a energia que temos dentro de nós, respirando tranquilamente, procurando de alguma forma, através do pensamento, elevar a nossa energia. E assim a gente vai se preparando para a prece inicial. E hoje eu gostaria de que vocês me ajudassem a fazer a prece que é feita lá no passe. Então, hoje nós vamos fazer essa prece para iniciar aqui, tá bom? Envolvendo todos nós e todos os nossos mentores que estão aqui conosco, protetores. Vamos também oferecer a eles essa oração. Ave Maria,
cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então, pedindo a presença do Tine. Como sempre, muito bem-vindo esse nosso irmão querido. Muito querido, meu amigo de muitos anos. Tá bom? Fique à vontade. Obrigado. Obrigado, dona Sidney. Gente, boa noite. Eu acho que todo mundo aqui, pelo que eu estou vendo, acho que já me conhece, né? Eu sou um colaborador da casa e de vez em quando a gente tem a oportunidade de estar explanando e conversando um pouquinho sobre algum tema. E aí, toda vez que eu sou convidado a estar fazendo alguma explanação de algum tema, a princípio eu não sei exatamente o que eu vou estar trazendo. Aí a gente procura ser intuído, direcionado para alguma coisa. E o que me foi passado era para a gente conversar um pouquinho a respeito da prece, que aí tem ali, eu vou no próximo slide a gente vai enxergar melhor isso. Maneira de orar, e tem uma relação com as instruções dadas pelo Espiritismo, pelos Espíritos. Então tá lá, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo 27, pedi e obtereis. E na parte de instruções dos Espíritos, tem exatamente essa passagenzinha, falando das preces e tentando explicar para nós, da visão deles, o que seria essa história de orar a respeito das preces. Tá? Apesar de ser um tema um tanto quanto assim, já discutido, conversado e tudo mais, eu tentei trazer algumas reflexões a respeito disso, do que eu fui entendendo exatamente no que eu fui lendo nos parágrafos. Porque eu também tenho essa dificuldade. Às vezes a gente vai lendo algumas coisas que estão lá no Evangelho e nem tudo fica muito claro daquilo que está sendo explicado. Então, às vezes a gente tem que parar para tentar entender aquilo com calma, porque às vezes fica um pouco confuso, às vezes o que eles estão querendo passar de entendimento, de orientação, né? Então, lá, no parágrafo 22 desse capítulo, está dizendo isso daqui, ó, que o primeiro dever de toda criatura humana, né, seria a prece, né? Então, quando ele fala assim, ó, que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. O que seria o retorno à vida de cada dia? O retorno à vida de cada dia, que eu entendi, é quando a gente vai dormir, que a gente desdobra, é como se a gente estivesse se desconectando de tudo, e no dia seguinte eu acordo de novo e continuo aqui o meu dia a dia encarnado, tentando aprimorar e me melhorar como pessoa. Então, eu vou precisar dessa prece o tempo todo. Bom, isso já me chamou a atenção. Quase todos vós orais, mas poucos sabem orar. Aí eles te dão um outro direcionamento. Fala assim, escuta, orar todo mundo ora, mas do jeito certo, poucos sabem como é que tem que ser feito. Então ele fala, opa, pera um pouquinho, está tentando me explicar como é que eu tenho que fazer isso daí, né? Então ele quer dizer assim, ó, a dona Sidna sempre faz isso. Eu venho com o tema e venho com a palestra montada, e ela, quando ela faz a abertura da gente estar conversando sobre, ela já dá um spoiler, ela já entrega já. Ela já vem com as respostas mas eu vou repetir, né? Porque tá tudo aqui.
Por quê? Porque está falando que tudo isso que tem que ser feito não pode ser maquinal, não pode ser às pressas de qualquer jeito. Então eu tenho que fazer. Então tá lá, ó. Que importa ao Senhor as frases que ligais umas às outras, porque disso tendes hábitos. Ou seja, se você for fazer uma coisa mecânica habitualmente, não é isso. Por isso que está falando que você está orando e não está orando do jeito que deveria ser o mais conectado, mas não é correto, mas o que vai fazer a diferença em relação à prece nesse sentido, né? E aí, como eles falam que isso é um dever de cada um de nós, se você não começar a colocar isso de uma forma prática dentro desse contexto que eles estão orientando, isso de certa forma vai cair contra nós nesse sentido. Ou seja, você tem não é uma arma, mas você tem um recurso muito potente em suas mãos, nas minhas mãos, nas mãos de nós todos, só que a gente não usa do jeito correto e não usa certo. Então, se eu não uso, isso não vai me facilitar e não vai me auxiliar, né? Então, é isso que eles estão falando. Olha, você tem aí coisas muito importantes para serem aplicadas, mas se você não aplicar de uma forma coerente, isso não vai surtir o efeito que poderia fazer para te auxiliar. Aqui está chamando a atenção para isso. Então tá lá, ó. A prece é um dever de cada dia, mas não pode ser mecânica, não pode ser automática, né? Tudo bem até aqui? Muito bom. Aí, lá vou eu fazer minhas xeretices. Então, assim, o que significa prece? Num dicionário, lá na internet, eu achei esse tipo de explicação. Tipo de oração, oral, escrita ou em pensamento, que se faz a um santo ou divindade, para agradecer, louvar ou suplicar. Reza, ação ou efeito de suplicar. Aí, não contente com isso, eu quis dizer assim, qual é a origem da palavra prece? A origem da palavra prece deriva do latim, da palavra preces, e que o significado é pedido. Então, a prece é um pedido que eu faço em pensamento, escrito, para alguma coisa. Tá certo? Deu para entender dessa forma? E oração, Tini? A oração, aí a explicação é assim. Prece sob forma de meditação, reza. Curta prece linguística enunciada nas horas canônicas e na missa. Então, oração é a prece, eu entendo dessa forma, e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a prece. Qual é a origem desta palavra oração? Origem também é do latim, chamado oratio, e o significado é discurso ou palavra, o que sai da boca, o que você verbaliza, oralidade, voz. Então, a prece é tudo que eu programo e que eu mentalmente me conecto. E a oração é o que eu ponho em prática. É o que eu verbalizo, é o que eu escrevo, é o que eu dinamizo, que eu dou dinâmica para aquilo, que eu faço aquilo se movimentar. Então, existe uma energia conectada nisso, e aí, esse meu pensamento, essa minha conexão à prece, é que dependendo do jeito que eu vou fazer, da concentração que eu tenho e da forma como eu vou elaborar essa minha conexão, eu vou estar em sintonia com os meus amigos espirituais, com o plano superior, e aí a oração que eu for realizar vai ter uma vibração e um resultado diferente do que se eu fizer apenas mecanicamente falando. Dá para entender dessa forma a diferença entre você fazer uma coisa de forma mecânica sem estar ali direcionado para aquilo e quem faz de uma outra forma? Né? Então tá aí, porque às vezes a gente vai confundir. Prece e oração parece a mesma coisa, né?
Num primeiro momento, parece ser a mesma coisa. Até na hora da descrição, prece, tipo de oração. Oração, prece, forma de meditação. Parece que você está falando que é sinônimo. Não é, tem uma diferença entre uma coisa e outra, como a gente conversou aqui. Tá? Beleza. Então tá lá, ó. Numa passagem num outro capítulo que fala o seguinte lá no Evangelho. Onde se encontra o poder da prece? E aí a espiritualidade responde para a gente, no pensamento. Está no pensamento o poder da prece, porque por nada depende nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Então, independente se eu estou dentro ou num momento de prece direcionado numa igreja, ou mesmo numa casa espírita, numa casa de apometria, ou eu estou lá no meu cantinho, que eu tenho um cantinho direcionado para eu fazer isso, ou se eu estiver no carro, estiver no serviço, estiver em qualquer lugar. Desde que o seu pensamento entre em conexão com isso que eu estou comentando, você já está fazendo uma prece. Não necessariamente você tem que ter um lugar, entre aspas, sagrado, para que você seja ouvido, para que essa prece tenha um sentido ou um poder maior de energia, de mudança, qualquer coisa nesse sentido. Não é isso que vai fazer com que ela funcione, que ela tenha grandes mudanças em relação à nossa vida, ao nosso cotidiano. Qual o caráter geral da prece? Aí no Livro dos Espíritos, numa das questões, a resposta da espiritualidade é assim: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele. Vou repetir. Fazer preces a Deus é pensar nele. Aproximar-se dele. Pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Depois que você fez a conexão e a ligação com tudo isso, com essa frequência, com essa sintonia, você mudou a sua vibração de pensamento. Se você mudou sua vibração de pensamento, você está se conectando com esse plano superior. Se você se conecta com o plano superior, no momento em que você vai pedir ou agradecer, você vai ser ouvido de várias formas e você vai receber alguma coisa que vai te auxiliar naquele momento de prece. Ponto. Eles não vão muito para lá, muito para cá. Eles são muito certinhos naquilo que eles explicam para nós, né? Então, voltando no capítulo das preces e maneiras de orar, na sequência, claro que não vamos ler tudo para não ficar uma coisa muito maçante, muito cansativa, mas eu vou destacar algumas coisas para a gente ir comentando e refletindo sobre. Que aí ele fala assim, que essa prece, embora seja de um cristão, de um espírita, né, qualquer culto que seja, né, não importa qual seja, o que deve ter, né? O que deve ter de importância ou de valor nessa história da prece? A humildade, a profundidade, que a gente vai tentar entender melhor o que vem a ser isso, gratidão. Então a gente tem que ter esses sentimentos presentes em relação a isso que a gente está falando, essa dinâmica da prece ou da oração. Lembra que a prece eu comentei e a gente comentou no slide anterior que tem a ver com o meu pensamento. Então eu tenho que estar voltado com o meu pensamento, a humildade, a gratidão e ter essa profundidade que a gente vai entender melhor. Aí me chama a atenção, na sequência do parágrafo, que fala assim, ó, os benefícios concedidos, então a gente tem que ter humildade e gratidão por todos os benefícios concedidos, até esse dia, até o dia de hoje que eu estou vivendo, e pela noite. Falei, pera um pouco, pela noite também?
Por que pela noite? Porque como a gente dorme, a gente desdobra, a gente vai entrar em conexão com o plano superior, com o plano espiritual. Então, quando eu vou para o plano superior espiritual, à noite, eu volto a retornar, eu me conecto junto com amigos, guias, vou me fortalecer, vou ter força e isso vai me dar uma perseverança, uma vontade maior de seguir em frente ao desafio que eu tenho no meu dia a dia. Isso vai acontecer quando eu estiver dormindo. Interessante isso que está aqui, né? E às vezes a gente lê e passa batido, a gente não consegue perceber esses detalhes, né? Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar o que a gente vai pedir? Apoio. O que a gente vai pedir? Para que essa espiritualidade nos dê indulgência, que ela tenha toda essa vontade de perdoar a todos os nossos defeitos. Eles já sabem que a gente erra bastante. E eles estão sempre ali do nosso lado, o tempo todo, para fazer a gente levantar, entender o que aconteceu e seguir em frente. Faz parte do aprendizado. Mas temos que sentir que a gente está sendo perdoado por aquilo, né? Que aquilo não vai pesar mais em cima de um monte de coisa que eu estou fazendo ou que eu já fiz de errado, no sentido de dizer assim, eu não estava desviado do caminho ou que eu pensava de uma forma completamente diferente. Tá? E a misericórdia, que além deles perdoarem, eles vão falar, não tem problema. Quantas vezes você precisar do nosso auxílio, quantas vezes nós vamos estender a mão para te ajudar. Se você tem sempre essa certeza de que você vai ter sempre esse auxílio, a gente vai caminhando, mesmo tropeçando, mesmo tendo dificuldade, se sentindo fortalecido e respaldado. Eu tenho uma base, eu tenho uma sustentação. Sabe aquele lance assim, de que quando você, de repente, você tem dentro da sua base... Não, isso não vai acontecer com todo mundo, é lógico, depende de cada um e do seu processo de evolução aqui no planeta e no âmbito familiar. Mas, como base, a gente deveria ter um alicerce de base familiar ou uma referência nesse sentido, né? Para a gente poder estar sempre tendo um esteio, um direcionamento e alguém que possa estar nos auxiliando e nos protegendo, né? Então, aqui está falando sobre a história da profundidade. Ó. Deve ser profunda porque é a vossa alma quem deve se elevar. Então, a profundidade é no sentido de você sentir que você vai se transformar em relação a tudo isso que você está buscando. A sua prece, o seu pensamento, e que você vai realmente conseguir, seu ser superior, seu ser interior, é que vai realmente se elevar. Isso que é o que quer dizer com uma coisa de profundidade. Você tem que estar conectado com tudo isso para que aconteça dessa forma, né? E se isso acontece dessa forma, vai existir o que falou de transfigurar. E eu coloco aqui como transmutar. Porque até com Jesus aconteceu da mesma forma também. Embora ele tivesse uma evolução espiritual muito grande, dentro da missão que ele assumiu para que ele viesse aqui nos ensinar muitas coisas, ele também teve muitos desafios e ele também teve que fazer muitas mudanças em muitas coisas. Isso também serviu para ele como aprendizado e evolução, tenha certeza disso, né? E aí, aqui ao final, fala assim, e radiante de esperança e de amor. Então, a gente vai se tornar preenchido, envolvido por uma energia e por uma força que vai me dar sempre esperança e que vai me fortalecer amorosamente. Eu vou sempre estar acolhido a tudo isso. Dá para entender dessa forma? Vamos em frente.
No próximo parágrafo lá, falar de novo assim. Eles passam essa explicação para nós. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Fala assim, mas espera um pouquinho. A gente pode pensar, a gente pode fazer essa conexão com o plano, com os nossos mentores, com os anjos da guarda, com os espíritos de luz, mas não é qualquer coisa que eu posso estar pensando? Não, ele está falando que é uma necessidade real. Ué, parece que eu entendi, mas não entendi. Então está lá. Inútil, pois, é você pedir ao Senhor para abreviar vossas provas, vos dar alegrias e riquezas. As provas, as dificuldades, os tropeços, não tem como pular essa fase, essa etapa. Tem que passar por ela. Não adianta você rezar, você fazer uma prece e mentalizar, fazer várias orações, ir em vários locais buscando que lá o plano superior, Deus ou quem a gente queira nomear, venha me aliviar de tudo isso que eu estou passando. Não é aliviar. A gente vai entender melhor aqui. É para a gente ter o quê? Paciência, resignação e fé. Para passar por tudo isso. Então, o que você tem que pedir e o que você tem que conquistar é isso aqui. Se você não está tendo paciência, tenha mais. Se você está se sentindo fraco para querer desistir, não desista. Tenha fé de que tudo isso está sendo respaldado por uma coisa maior e que isso vai passar. E que você vai dar conta do recado e que a coisa vai melhorar lá na frente. Não desista. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Não adianta você querer pedir para as coisas ficarem tudo floridinha, tudo lindo, maravilhoso. Não adianta. Tem dia que tem tempestade. Vai chover. Não adianta ter só dias lindos, maravilhosos, ensolarados. Isso não é a realidade. E é isso que eles chamam a atenção. Não adianta você querer pedir uma coisa que não vai ser sempre que isso vai acontecer. Vão ter momentos de acontecer isso, mas isso não é uma constante. Dá para entender assim? Vamos em frente? Então aí é legal porque ele está querendo dizer assim, ó, a cruz que cada um vai carregar. Qual é a interpretação que a gente tem em relação quando a gente fala assim, olha, todo mundo tem sua cruz para carregar. É como se fosse o quê? Um peso, um fardo, uma coisa que, puxa, tem hora que você fala, meu, a minha é pesada demais, acho que eu preciso trocar com alguém. Né? Vamos trocar? Quer dizer, você olha do companheiro ou da companheira e fala assim, não, eu acho que o seu é mais leve. Vamos dar uma... Eu acho que você aguenta o meu e eu aguento... Não, cada um tem o seu. E por que cada um tem o seu? Então tá lá a cruz de cada um. Aí tem uma historinha. Talvez alguém de vocês já conheça essa historinha, mas eu vou contar ela aqui. Quem não conhece vai acabar aprendendo ela aqui. Que dizia assim, como todo mundo tem sua cruz, e tem que caminhar, e tem que carregar, então assim, eu tenho na minha vida que trilhar, fazer uma caminhada para chegar a algum lugar, a algum destino. Meu destino é aonde eu vou ter paz, sossego, ou paraíso, ou como a gente queira chamar. Mas um lugar que me vai tranquilizar e vai fazer eu me sentir muito bem. É a minha conquista em relação a tudo isso que eu passei. Perfeito? Não tem nada de errado nisso. Só que aí, está lá a cruz que cada um tem que carregar, e às vezes eu, no meio do caminho, como ela está pesada demais, eu chego assim e faço uma prece e um pedido para Deus ou para a espiritualidade que fala assim, Deus, muito pesada, posso cortar um pedacinho dela para diminuir o peso dela? Aí ele vai falar assim, pode, sem problema nenhum, meu filho, afinal de contas você tem o livre-arbítrio, você tem a sua decisão própria, se você acha que isso vai ser melhor para você nesse momento, corta um pedacinho.
Aí você vai lá e corta um pedacinho para você se sentir melhor, para poder continuar carregando essa cruz. E aí você faz isso mais uma vez, 2, e mais uma sequência de vezes que você acha que aquilo está pesado demais para você. Será que você merece tudo isso de peso, de complicação, ou não? Aí lá na frente, quando você está chegando quase no que seria o resultado final, ou o final dessa caminhada, você se depara com isso aqui. Existe um abismo, e aí cada um tem a sua cruz e consegue colocar na distância do abismo e consegue passar por outro lado e segue sua caminhada à frente. E você fez o quê? Cortou os pedacinhos da cruz. Vai caber aqui? Como é que você vai passar? Não vai passar. Então o que aconteceu? Você não conseguiu chegar no resultado final daquilo. Vai ter que passar por um outro processo reencarnatório de novo para você poder conseguir superar tudo isso e as suas dificuldades e os seus obstáculos. Né? Dobrado. Então, gente, qual é a moral de tudo isso? A moral de tudo isso é que, assim, muitas vezes as pessoas falam isso aqui, ó. Não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Porque às vezes o pedido é exatamente esse. Eu quero um pedido no sentido de aliviar todo o meu sofrimento e o que eu estou passando. E eu não consigo enxergar que tudo isso que eu estou passando é porque eu preciso passar por tudo isso. A cruz tem que ser desse tamanho. Você vai aguentar. E isso vai te fortalecer e vai fazer você se sentir uma pessoa muito melhor lá na frente. Isso é para o seu bem, não é castigo e não é penitência. E às vezes a gente enxerga como carregar a cruz uma penitência, um sacrifício. E não é sacrifício, é oportunidade. É a chance de você evoluir. Essa é a diferença da gente estar enxergando e que a espiritualidade está tentando passar essa mensagem para a gente na história da prece e da oração. Usa isso para se fortalecer, se conecta com essa energia para que você não fique pedindo para ficar cortando um pedacinho da cruz. Frequentemente, o que pedistes a Deus? Está lá numa sequência, no parágrafo. O que realmente você pede nas preces, nos seus pensamentos, nas suas orações? Pensaste em pedir o vosso melhoramento moral? Porque às vezes a gente quer dar uma ajudinha, né? Faz a gente de repente dormir, amanhã cedo eu estou com um pensamento totalmente diferente, papum, né? Faz uma mágica aí, né? Porque como eles conseguem fazer tantos milagres, de repente faz um milagrezinho. Acontece que o melhoramento moral é o melhoramento da minha alma, do meu ser. Então eu tenho que evoluir. Eu tenho que ter o merecimento de mudança minha, de pensamento meu. Eu tenho que fazer isso. O que eles podem me auxiliar é naquilo que a gente já comentou. Ele vai me dar força, vai me dar resignação, vai falar, olha, conta comigo que a gente está aqui do seu lado para você conseguir passar por isso. Mas te dá um melhoramento assim do nada de um dia para o outro, não. Você vai ter que fazer seu dia a dia, seu passo a passo. Né? Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Então você vai conseguir ter todo um merecimento, se em vez de você pedir para as coisas diminuírem, você fala assim, olha, eu quero progredir, eu quero evoluir, eu quero me melhorar. Se para eu progredir é isso que eu tenho que passar, vamos em frente, vamos encarar. É isso que a gente tem que acreditar sempre. Se conectar dessa forma, saber que isso que está acontecendo é porque é um processo e precisa ser feito. Mas aí a gente tem o quê? A ferramenta para poder me ajudar nesse processo. Qual é a ferramenta, Tini? A prece e a oração.
Se eu usar isso de forma correta, essa ferramenta, eu estou sempre protegido e estou sempre conseguindo fazer esse processo, não importa qual a dificuldade que eu tenha. Ela vai passar. Eu vou conseguir dar a volta por cima, né? Tá cansativo? Vamos lá mais um pouquinho. Num outro parágrafo, diz assim, ó: deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vossos aposentos ou em algum outro local. Então, aí ele vai, nesse parágrafo, direcionar o seguinte, que orar sem cessar é assim, eu tenho que estar o tempo todo com o meu pensamento conectado a tudo isso. Saber que tudo isso, mesmo que de repente eu tenha, num momento meu de deslize, de fraqueza, esquecido de que tudo isso está me protegendo e que eu tenho esses irmãos espirituais ao meu lado e eu esqueço que eles estão ali, eles estão querendo dizer assim, olha, não importa o lugar, você não precisa de nenhum lugar específico para você poder se conectar com tudo isso e a gente poder te ajudar. Às vezes, a gente tem essa dificuldade. E aí a gente faz o quê? Procura auxílio, que nem aqui na casa, a gente procura para poder receber um atendimento, um tratamento, uma orientação. Hoje a gente está aqui fazendo reflexões sobre tudo isso, porque é uma forma também da gente estar reforçando tudo isso, a gente vai receber a energia do passe e tudo mais. Então isso tudo é um auxílio a mais para a gente poder estar recebendo tudo isso. Claro, é importante, mas eles estão falando assim, isso aqui é diário, né, gente? Você não vai estar todo dia aqui. Não é todo dia que você vai receber esse tipo de tratamento. Mas a hora que você sai, não significa que você não tem mais esse tipo de auxílio, nem esse tipo de energia te protegendo. Ela está ali, é só você se conectar a ela. A prece diária é um cumprimento dos vossos deveres, sem exceção. Cumprimento dos vossos deveres. É como se fosse uma regra. Meu, se conecta com isso todo dia. É isso que eles estão falando para você. Não duvida. Acredita nisso. Usa isso. Você não usa. Tem hora que você esquece. Põe lá na gavetinha e deixa para fazer isso só uma vez por semana. Não é uma vez por semana. É todo dia. Se conecta. Ah, eu não tive tempo. O dia foi corrido. Não tem problema. Seja corrido, mas não perca conexão com isso. E aí a gente vai ter que pensar o quê? Na caridade e na benevolência. Essa é a energia da qual a gente tem que estar dentro da nossa prece, do nosso pensamento, constantemente ligado a tudo isso, para que a gente possa realmente receber esse auxílio e estar ligado com essa frequência que a espiritualidade passa para nós. E quando não consiga cumprir com seus deveres, seja humilde em pedir perdão pelas falhas. Não tem problema nenhum errar. Você pode ir lá e pedir, puxa vida, fiz besteira. Tá bom. Faça suas preces, peça seu perdão. Se você de repente ofendeu alguém, seja humilde o suficiente para procurar esta pessoa, ir lá e pedir desculpa, pedir de coração que você realmente se arrepende daquilo que você fez. Foi um momento errado. Resolveu a questão? Ponto final. E dai-me força de não mais falhar e coragem de reparar. Então, assim, eu preciso ter coragem para eu poder tomar essa atitude. Porque aí eu tenho que passar por cima do meu orgulho. Que às vezes, por conta do meu orgulho, eu falo, imagina, eu vou lá dar o braço a torcer, porque o outro, imagina, eu estou erradíssimo, mas eu não vou dar o braço a torcer para aquela pessoa. Dê o braço a torcer. Você é que vai ganhar com isso. Só que às vezes a gente acaba falando, não vou. Não vou me humilhar. Não é humilhação, é crescimento, é valorizar-se. É uma atitude nobre você fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, não fale mais nesse sentido. Não cometa o mesmo erro de novo. Não vai cometer o mesmo deslize de novo e pedir desculpa outra vez.
Claro que a espiritualidade vai te perdoar sempre. Mas acontece que você fica patinando, né? Se você podia ter andado 10 metros para frente, você andou 2, 1 ou nenhum, né? Ficou parado na nossa evolução. Por quê? Porque não adianta você simplesmente achar que só pedir desculpa resolveu. Você tem que ter consciência de que aquilo que você fez não está coerente, não está certo, não te traz benefício, você não vai ficar bem com aquilo, nem as pessoas à sua volta, então faça diferente. Mas mude de forma consciente. Não vou fazer mais, já sou outra pessoa, vou ter outro comportamento, outra atitude. Tudo que acontecer de parecido com aquilo, eu não vou fazer mais do mesmo jeito. Ponto. Oração da serenidade. Olha que interessante. Achei isso aqui na internet. Ó. Eu seguro minha mão na sua. Uno o meu coração ao seu. Com quem que eu estou fazendo isso aqui? Com o meu plano espiritual. Estou pedindo auxílio. Pode ser meu mentor, pode ser meu anjo da guarda, mas eu estou pedindo um auxílio. Para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar. Olha, eu tenho que aceitar aquilo que não é para eu mudar, que eu tenho que passar por aquilo. Coragem para modificar aquelas que eu posso. Então, aquelas que pertencem ao meu comportamento, à minha atitude, que eu posso mudar, que eu tenha coragem para encarar isso e que eu faça diferente. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Então eu tenho que ter inteligência suficiente, serenidade suficiente para eu poder visualizar isso e que a espiritualidade possa me auxiliar nisso. Porque sozinho, muitas vezes, eu não consigo fazer. Não tem problema nenhum pedir ajuda. Só que eu posso pedir ajuda, mas as coisas têm que acontecer, né? É o quê? Uma mudança dentro da nossa evolução moral, comportamental, né? Vamos mais um pouquinho aqui? Na sequência do capítulo, tem uma outra parte que eu destaquei que fala assim: a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos, ao contrário, elas os santificam. Então, nessa parte dos parágrafos, ele está querendo dizer assim: você não precisa parar tudo para você fazer uma prece, uma mentalização, uma conexão com o plano superior, que é o que eu comentei antes, de falar, olha, você tem que parar tudo e falar, não, agora eu vou fazer isso. Tá. Ah, não tenho tempo para... Então não precisa fazer isso. Está querendo dizer que você faz isso a todo instante. Se você pensa a todo instante, ou não pensa? A gente está pensando o tempo todo. Se eu estou pensando o tempo todo, por que eu não vou usar esse instrumento que eu tenho de poder a meu favor? Então, vou fazer com que os meus pensamentos fiquem no sentido que vai me ajudar. Ah, não está me ajudando, então vamos trabalhar para conseguir fazer isso, né? Aí a gente tem todos os nossos recursos do plano superior e muitas vezes a gente tem o quem? Os nossos próprios profissionais que tem aqui da área de saúde, da área de psicologia, que pode me auxiliar em muitas coisas nesse sentido também, para fazer com que eu me encontre e eu consiga entender tudo isso que está acontecendo. Não é demérito nenhum, nem tá assim uma fraqueza no sentido de dizer que eu vou pedir ajuda, muito pelo contrário, né? A gente está encarnado, a gente precisa de todos os auxílios e tudo é bem-vindo, porque o plano superior que está por detrás de tudo isso, se eu acredito em tudo isso, se eu tenho a oportunidade de ter uma pessoa dessa que vai me auxiliar para que eu possa evoluir e eu me cuidar, perfeito. Ele veio, passou, está no meu caminho justamente para me ajudar. É isso que a gente tem que acreditar, né? Na outra passagem fala assim: e crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial
de que longas preces ditadas pelo hábito. Então, muitas vezes, você não precisa ficar horas e horas pensando numa oração ou numa meditação para dizer que se eu fiz isso 10 minutos, eu fui escutado um pouquinho, né? Ou se você ficou 5 horas fazendo isso, ou um dia inteiro, significa que você escutou mais e que você se conectou mais com o plano superior. Não é nada disso. Tem a ver com a conexão de energia, de pensamento e do fundo do seu coração. Essa conexão profunda no sentido de você realmente aceitar essa transformação e essa sensibilidade. De você realmente acreditar que aquilo está fazendo uma diferença enorme. Ponto. Se isso, de repente, às vezes você faz uma coisa dessa, você se conecta de uma forma tão profunda que ali, às vezes, você fechando os olhos e se conectando com aquilo e sentindo um monte de coisa, quando você abre os olhos, parece que você falou assim, nossa, acho que eu estou aqui há meia hora fazendo isso. Você vai olhar no relógio, deu 10 minutos. Porque o tempo cronológico não tem nada a ver com o tempo e a energia do plano superior. O que faz a conexão não é o tempo em si, e sim a profundidade em que isso é feito. Como é feita essa conexão. Aqui é onde os espíritos estão instruindo para falar para você, olha, então é por aqui que você tem que fazer a sua prece, sua oração, fazer desta forma, porque aí vai ter uma profundidade, uma conexão e um resultado diferente energeticamente e na sua vida. Sentimento profundo, tá lá, ó, fé, alegria e a certeza de que isso realmente é para você e que você vai conseguir passar por aquilo. Quem determina o momento em que acontecem as mudanças? Aí vem essa pergunta. Ele fala assim, escuta, então tá bom, você já entendeu como é que as coisas estão funcionando, que é importante ter esse sentimento todo, tá conectado com fé, pensamento positivo, beleza. Quando que as coisas vão mudar? Nós somos o que atraímos. Chico Xavier. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Então, de acordo com o que você já vem evoluindo, é isso que você ganhou. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com tua própria afinidade. Então não adianta reclamar. Tá? Tem a ver com as suas conexões, as suas ligações. Não adianta reclamar. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Olha que interessante. Quem que controla teu destino? Quem que muda? Você mesmo. Só que a gente acha que é o contrário. Aí a gente não consegue mudar, né? Porque você coloca tudo na mão dos outros, acha que é os outros que tem que fazer diferente. É você que tem que fazer diferente. Espalhemos amor a todos através das nossas orações, de nossas atitudes e de nossos gestos. Então, se a gente tem isso daí em prática, e eu vou espalhando isso e criando essa energia e mudando tudo que possa ter ao contrário, as coisas vão ficando diferentes. Com o relacionamento familiar, com os amigos, com as conexões, porque eles são muito, assim, a espiritualidade nos ajuda muito, nos auxilia muito, só que puxa bastante a orelha da gente também. Quando fala assim, ó, você está aí porque você merece, não adianta reclamar. Aí você fala, não, mas tá muito pesado. Não está pesado. É o que precisa, é o que você precisa. Mas a gente vai te ajudar. Em momento algum eles vão te abandonar. Eles não nos abandonam. Só que aí eles falam assim, ó,
Se você fizer da forma como a gente está tentando te orientar e vocês entenderem, começa a fazer diferente, que aí as coisas vão ficando mais leves. Você vai passar por tudo isso, mas o desafio fica diferente. Outra que eu peguei do Chico Xavier. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. Isso é difícil, né, de acreditar, né? A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Olha que profundo isso, gente. Então, assim, você pode até querer dar uma de esperto, querer tirar vantagem sobre um monte de situações. Tire. Só que mais cedo ou mais tarde, depois não reclame do que vem junto com isso. Tá certo? Aí é sua escolha, né? Mas aí depois você não vai reclamar das coisas que vão vir junto com isso. Porque não tem como você querer que venha só um pedaço e o outro não vem. Vem tudo junto. É o que a espiritualidade passa para nós. É o que eles tentam dentro do Evangelho, dentro dos capítulos, dentro das pequenas frases, exatamente isso, direcionando a gente para as coisas que são importantes e que vão fazer a diferença, né? Na nossa caminhada, no meu dia a dia, e que eu estou tentando pôr em prática também, né? Não é porque eu estou aqui conversando com vocês que eu vou falar, não, já estou tranquilão com isso. Não estou também, gente. Estou tentando batalhar isso junto com vocês. Né? Aí achei essa oração nossa do Chico, reflexões para todos. E eu acho que aqui vai ser legal a gente estar lendo junto. Senhor, ensinai-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem cortar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além das execuções do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela que cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, é como se fosse meio que uma lei, uma regra, que foi colocada, dizendo assim, gente, eu acho que aqui resume bem tudo que dentro de uma prece ou do que a gente pode estar usando no nosso dia a dia. Então a gente tem que aos pouquinhos exatamente fazer isso. E quando a gente sempre tenta, um pouquinho que seja, se colocar na posição da outra pessoa, não querer magoar o próximo, mesmo que de repente esse próximo tenha me magoado, que eu possa entender isso dentro de um processo de evolução, isso vai me ajudar e vai me auxiliar nesse processo para que eu me mude
e para que eu evolua com tudo isso, né? Então, paciência para eu poder entender tudo isso, passar por essas dificuldades, né? Sejam elas quais forem. Porque em cada etapa da vida da gente, a gente vai ter os obstáculos. E aí a gente tem o desafio de conseguir passar por esses obstáculos, aprendendo com eles, para a gente seguir para o próximo, e depois a mesma coisa para o próximo, e assim vamos indo. Então, o processo nosso de vida cronológico, aqui na Terra, é assim. Eu vou envelhecer, não tem como. Se eu não envelhecer, eu não tenho como passar pelo processo. Então não tem como eu falar assim, não vou envelhecer, vai. Não tem como. Mas o que você tem que levar com tudo isso? A bagagem de entendimento, de conhecimento, de aprendizado, para você, quando chegar lá na frente, você usar isso a seu favor. Ah, eu não aprendi tudo isso. Não tem problema, não se desespera. Nunca é tarde para você aprender. Então, continue aprendendo. Mude, evolua e siga em frente, né? Não vamos parar nem desistir por conta disso. Tá certo? Era isso que eu tinha preparado. E eu agradeço muito a cada momento que eu tenho a oportunidade da gente estar conversando e fazendo reflexões sobre essas coisas que o plano espiritual passa para nós, né? Então eu acho que é muito grandioso e eu me sinto muito assim enriquecido e uma pessoa de muitos privilégios por eu ter a casa me acolhendo e eu podendo estar conversando com vocês em alguns momentos para a gente poder estar discutindo sobre isso, conversando um pouquinho, fazendo as reflexões, né? Que eu acho que é assim que a gente consegue estar fazendo um passinho a mais e me tornando uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia e vamos seguindo em frente, né? Então, assim, é na paciência e é o processo. Não tem como a gente, né? Não tem como a gente encurtar a cruz, né? Vamos entender que a gente tem que levar junto e vamos em frente. Quem sabe todo mundo caminhando junto, a gente, né, vai discutindo, vai conversando, nem percebe muito do peso, né? E a coisa vai indo, né? Tá certo? Gratidão a todos, até uma próxima vez, gente. Um abraço. Gente, eu não sei mais o que dizer, né? Porque depois dessa prece, com tanta humildade que tem esse nosso querido espírito que renasceu para trazer tantos exemplos, né? De bondade, de humildade. Um coração maior do que Minas Gerais, porque envolveu o Brasil todinho, não é mesmo? Então, não tenho o que falar, a não ser agradecer também. E só queria falar para vocês uma coisinha. A oração a gente faz em qualquer canto. Não deu tempo de fazer oração de manhã porque está atrasado? Saiu correndo, vai fazendo no caminho. Uai, não é mesmo? Dá tempo de fazer pelo caminho. Então vai fazendo pelo caminho, né? Se está precisando fazer uma oração, está dentro da empresa, não tem como fazer, vai no banheiro. O banheiro é um local que você vai ficar sozinho, lá ninguém vai te perturbar. Faça a sua oração dentro do banheiro. Uai, né? Por que não? Então, a gente sempre encontra um lugarzinho tranquilo, até dentro da mente da gente, mesmo na presença de todo mundo, mesmo na presença de uma multidão, a gente encontra dentro da gente o silêncio e o lugarzinho ideal para fazer a prece. Então, não é impossível fazer essa oração, não é? Vamos fazer, não vamos esquecer. Por quê? Se a gente não consegue que Deus nos tire da aflição, do momento difícil que estamos passando, conseguimos que Ele nos dê força e raciocínio, né? A gente encontra uma solução depois. O coração fica mais calmo, mais tranquilo, a mente se apazigua e a gente pensa melhor. Pensando melhor, a gente resolve o problema. Tá certo, pessoal? Eu não vou fazer a oração, porque o Tino já fez. Então, está encerrada a nossa reunião de hoje e nós vamos, então, para o passe. E mais uma vez eu vou pedir a vocês, vou lembrar vocês.
Não façam a oração junto com o pessoal, tá bom? Se concentrem nas palavras e recebam as benesses do passe, ok? Então vamos lá, né? Vamos começar a ir para o passe. Mais uma vez eu quero dizer a vocês que todos são sempre muito bem-vindos a essa casa, tá bom?